Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Escolher é preciso, mas e a vontade de Deus? Lição 11. A boa vontade de um Deus misericordioso. Texto básico, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Introdução. O que temos visto ao longo dessas lições é um desafio à mudança. Obviamente, não vamos mudar o plano eterno, a vontade de Deus e o modo como as coisas são. Falamos de mudar nossa mente, nosso entendimento, nossas expectativas, nossos objetivos e, finalmente, nossas atitudes. Isso significa que, quanto mais conhecimento das coisas divinas tivermos, maior será o impacto em nosso caráter e conduta. Não mudamos a relação das coisas, o fundamento da criação e nem os outros. Aí está muito de nossa ansiedade, ou seja, a insistência em tentar lidar e alterar aquilo a que não temos acesso. Por isso, veremos aqui como pôde Paulo afirmar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Veremos como o fundamento de uma mente transformada entra em conflito com o velho homem, mostrando assim que o apóstolo sabia o que dizia. Tópico 1. Para quê? A expressão para quê indica que o que se segue é o objetivo a ser alcançado, ou a consequência do que veio antes. O que se segue é experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso indica que há uma condição para enxergarmos a vontade do Senhor, o que é bem lógico diante do fato de nossas mentes estarem afetadas pelo pecado e impossibilitadas de perceberem as grandezas divinas. Na realidade, mais do que isso, fora de Cristo estamos trabalhando contra a revelação divina. No capítulo 1, Paulo afirmou aos romanos que há diversas verdades sobre Deus que podem ser vistas na revelação geral, ou seja, na criação em si. Romanos 1, 19 a 20. Contudo, o homem busca impedir essas verdades com suas obras injustas ou com sua impiedade. Romanos 1, 18. Em seu pecado, o homem não tem como enxergar o que há de bom na vontade divina, pois está em rebeldia contra ela, diz a Confissão de Fé de Westminster. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus,
e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Por isso, não podemos experimentar a vontade de Deus como algo bom, pois não só não a entendemos, como estamos em luta contra tudo o que o Senhor revela. Diante disso, há duas condições que Paulo colocou para conhecermos a vontade do Senhor e desfrutarmos dela. Interessantemente, ele relacionou essas coisas a não tomarmos a forma do presente mundo. Essa é a raiz do problema. Nossa busca pela vontade de Deus não resulta do interesse em sua glória, mas em como alcançar as coisas deste mundo. Isto é fruto do velho homem, e é por isso que não gostamos do rumo das coisas e temos tanto temor. Estamos muito ansiosos para que as coisas saiam a nosso contento, quando na realidade elas existem para agradar ao Senhor. O mundo vive para si. Nós vivemos para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Este mundo não faz sacrifícios, apenas sacrifica. Em expressões de sua impiedade, este mundo não transforma, apenas deforma toda a glória de Deus manifestada na criação. Quando moldados pelo pensamento, por princípios, objetivos, práticas e pela visão do presente século, estamos lutando precisamente contra a vontade do Senhor. São essas duas ações que nos levam a experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Sacrifício e transformação. Olhemos para cada uma delas com mais detalhes. Tópico 2. Sacrifício. Viver é um constante sacrifício. Toda escolha que fazemos é positiva por um lado e negativa por outro. Não podemos escolher viajar para a praia e para o campo ao mesmo tempo. Não podemos subir e descer, virar à direita pela esquerda. Não podemos dizer que amamos a Deus e desobedecê-lo. João 15, 10. Essas ações são excludentes, ou seja, ir numa direção sacrifica a outra. Quando Paulo rogou aos irmãos de Roma que fizessem sacrifícios a Deus, ele estava pedindo que renunciassem o mundo, a si mesmos, e fizessem uma entrega plena ao Senhor. Por isso, o apóstolo não usou uma linguagem simples como entregar. Sacrifício implica que há dor, separação, derramamento de sangue. É a mesma linguagem que vimos em Jesus, quando ele nos manda tomar a cruz. Mateus 16, 24 a 28. É claro, no entanto, que o nosso sacrifício está sendo colocado após o sacrifício de Cristo, usado por Paulo como fundamento de tudo que ele roga nessa passagem. Desse modo, vamos observar as condições do sacrifício cristão e, assim, darmos um passo para experimentarmos a vontade de Deus. Vivo. Tendo Jesus entregado sua vida, derramado o seu sangue diante do Senhor, não faz mais sentido o
o sangue ser apresentado em sacrifício. Por isso, o que é exigido por Paulo é uma vida que corresponda ao sangue derramado por Cristo. Não derramamos nosso sangue em culto ao Senhor, como fez Jesus. Esse é o contexto do ensino de Paulo, pois ele vai dizer que o sacrifício feito será nosso culto racional. Diante disso, não cultuamos a Deus com o nosso sangue, ainda que, por obediência, venhamos a derramar nosso sangue por ele. Sacrifício vivo significa nos ver pelos olhos do Evangelho. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. 12:3. O amor seja sem hipocrisia. 12:9. Todo homem esteja sujeito às autoridades. 13, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé. 14, versículo 1. Não julguemos mais uns aos outros. 14, versículo 13. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. 15, 2. Todas as referências são em Romanos. Essas são apenas algumas das atitudes esperadas de quem foi salvo pelo sacrifício de Jesus. Nossa sujeição é nossa morte para o velho homem, e viver em novidade de vida é viver em amor a Deus e ao próximo. B. Santo. Santo é a qualidade do que é separado para o uso exclusivo. Assim como nossa vida reflete o amor que fez Cristo entregar sua vida, nossa dedicação às coisas de Deus reflete a perfeição do sacrifício de Jesus. Precisamos do Filho encarnado, pois não tínhamos os meios e as condições necessárias para fazer o sacrifício devido. Hebreus 7, 20 a 28. Por isso, nossa dedicação de vida aponta para a santidade de Cristo e para a glória de Deus. Mateus 5, 14 a 16. Assim, Paulo dedica tanto tempo para falar aos romanos sobre o uso dos dons, Romanos 12, 4 a 8, o dever de consciência, Romanos 13, 5, o amor que cumpre a lei, Romanos 13, 8 a 10, o andar dignamente diante da aproximação do dia do Senhor, Romanos 13, 13 a 14, o viver e morrer para o Senhor, Romanos 14, 7 a 9, o abster-se daqueles que causam divisões no corpo de Cristo, Romanos 16, 17 a 20. C. Agradável. A última característica do sacrifício exigido tem a ver com seu objetivo. Ele é vivo por ter Jesus morrido e é santo buscando refletir a Cristo. Perfeito sacerdote e oferta ao Senhor, e é agradável para satisfazer aquele que recebe o sacrifício. Isso significa que não somos nós quem definimos os meios, as formas e os lugares. Tudo é definido pelo Senhor e buscamos atender o que Ele requer de nós. É um desfecho lógico de uma vida dedicada e separada. Jesus é o Filho que agrada ao Pai. Em seu batismo e na transfiguração, o Senhor deixou isso claro. Nosso Redentor afirmou aos discípulos: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar sua obra. João 4:34. Buscar ser agradável é buscar ser como filho. Sujeitamos nossa vida, cuidamos do procedimento e tudo isso para o prazer de nosso Criador. Trata-se da realização histórica da motivação eterna de Deus. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Efésios 1:5-6. O sacrifício trata da vida para a qual fomos criados. O sacrifício é do velho homem, mas o novo homem vive e desfruta do Senhor. O velho homem, mortificado com Cristo, Romanos 6, dá espaço para alguém refeito à imagem do Filho, Romanos 8:29, e que, desvencilhado do mundo, pode experimentar algo novo. Tópico 3. Transformação. A ideia de transformação de Paulo é transmitida a uma igreja. O princípio da ideia é que ele estava escrevendo a irmãos que já haviam sido transformados pelo Espírito. O verbo no grego tem uma ideia passiva e de continuidade, passando mais o sentido de, abre aspas, prossigam sendo transformados, fecha aspas. Por outro lado, quando fala de tomar a forma deste mundo, ele fala de um modo em que nós somos os agentes da ação sobre nós mesmos. Entre aspas, não vos amoldeis. Libertos pelo Senhor, não estamos sob o controle do pecado. Estamos, de fato, sob o controle do Espírito. No entanto, se não fizermos o sacrifício ensinado por Cristo, prestando o nosso culto lógico de uma vida entregue, iremos nos amoldar a este mundo. O cristão é alguém que vive em constante mudança, se não será conformado a este mundo. Essa constância está associada ao caráter fundamental frisado por Paulo ao falar da transformação pela qual precisamos passar: a mente. Mentes que não são sempre moldadas pelo Senhor tornam-se terreno fértil para o crescimento da impiedade. Bastou um momento de inconformação com a vontade de Deus para Eva repensar sua visão do futuro, do conhecimento de si, do mundo e da vida. A astúcia de Satanás encontrou lugar em sua mente por apenas ela pensar que poderia ser mais justa que Deus e acrescentar algo à ordem divina, isto é, não tocar o fruto. Confira Gênesis 3. O salmista dizia que desejava guardar a palavra de Deus no coração para não pecar. Salmo 119:11. O coração é a sede do ser para os hebreus. Portanto, guardar no coração é guardar no mais profundo do ser, a fim de que tudo o que venha de nós esteja marcado pelo que se guarda. Por vezes, se tem a ideia de mente quando se fala de coração. Na mente ou no coração, a Escritura coloca grande peso no que se vai lá. Abre aspas. Do coração procedem os maus desígnios. Fecha aspas. Do coração procedem os maus desígnios. Mateus
capítulo de número 15, versículo 19. Essa afirmativa de Jesus aponta para os pensamentos como fonte de nossas ações. Por essa razão, é tão importante cuidarmos do que vai na mente, pois se nos convencermos de que o mundo tem razão, o pensamento se revestirá de ações, prática e, por fim, afastamento do Senhor. Nisso, já fica claro o motivo de não conseguirmos entender, aproveitar a vontade divina ou nos alegrarmos nela. Nosso pensamento está em outra coisa. Por isso, nosso intento é outro. Por consequência, nosso objetivo aponta para outra direção. O mundo se opõe para tudo aquilo que se chama Deus, segundo aos Tessalonicenses 2:4. Como ter uma mente repleta deste mundo, seja em filosofias, sonhos, ambições, planos, e querer se agradar e descansar na vontade do Senhor. Não há como viver as duas realidades. Não há como pensar conforme o mundo e gostar do que vem do Senhor. O apóstolo Paulo disse que uma mente transformada vai entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, no texto, aponta para o que é moralmente bom. Não se trata do que é gostoso ou satisfatório, mas do que é correto, devido. Padrões mundanos se chocam ao padrão divino. Foi o que Jesus colocou àqueles que disseram crer nele. João 8:30 e seguintes. Ao apresentar seu discurso, Cristo mostrou a falsa fé que proclamavam. Chamou-os de escravos, e no orgulho de filho de Abraão, eles negaram ser. Estavam sob o poder romano, haviam estado sob a Síria, a Assíria, a Babilônia e o Egito. Como poderiam ter orgulho e dizer que jamais haviam sido escravos? A prisão a qual Jesus se referia era o pecado. Interessantemente, ele apontou para a verdade como sendo um meio de libertá-los. Posteriormente, ele apontou para a impossibilidade de entenderem seu discurso, pois eram filhos do diabo, ou seja, conformados a este mundo. B. Perfeita. Perfeita é a qualidade do que é completo, inteiro. Em seu vazio existencial, em busca de preenchê-lo do modo egoísta, o mundo não pode reconhecer como completa uma vontade que não atende seu intento interesseiro. Com isso, entendemos a necessidade de transformação para experimentarmos a vontade do Senhor como ela é. C. Agradável. Agradável é o que nos dá prazer. Paulo mostrou que a vontade divina dá prazer a quem não pensa como este mundo. Como ele escreveu no primeiro capítulo de 1 Coríntios, realmente há um conflito entre o que o mundo dos judeus e o mundo gentio pensavam sobre a sabedoria de Deus. Como um mundo cheio de justiça própria, de sabedoria autopreservativa, pode se agradar de quem paga seus pecados, evidenciando a profunda impiedade.
e o faz entregando sua própria vida, mostrando que o amor é abnegado. Confira 1 Coríntios 13. Conclusão: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável por si. São características próprias que só podem ser desfrutadas em uma vida dedicada ao Senhor e afastada do mundo. Por vezes dói, mas seu propósito eterno está acima de nós. A aplicação: é difícil não medir as coisas a partir de si. Que tal procurar histórias da Bíblia que mostram momentos difíceis da vida de alguém, mas que foram tremendamente usados por Deus? Exemplo: a venda de José, que ocasionou a salvação de seu povo da fome. Pense em como essas histórias nos ensinam a ir além de nós mesmos. Concluímos a leitura da lição 11, título: A boa vontade de um Deus misericordioso. Texto básico, Romanos 12, 1 a 2. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.